Em Mateus 10, nos deu o verso 1 e o verso 7. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E no verso 7 diz: e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Amém? Amém. Em Lucas 10, bem semelhante, vamos ler o verso 1 e também o verso 9. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. No verso 9 diz: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Esses 2 versos para nós iniciar a nossa conversa, eu quero dizer assim, talvez como um tema, um tipo que é comum às vezes no nosso meio, seria assim: obreiro, cuidado com o que você prega hoje. Encontramos na primeira passagem Jesus chamando os 12 discípulos e dando essa missão. Na outra ele chamou 70 e deu uma missão semelhante. A missão que eles tinha um tema, tinha um objetivo, tinha um conteúdo. A missão era pregar e dizer: chegou o reino do céu, ou o reino de Deus, conforme a tradução, a versão da Bíblia. Então eu disse: é chegado a vós o reino de Deus. Essa era a mensagem. Coisa simples, mas de grande importância e valor. Hoje a gente tem muitas vezes uma diversidade de temas, mensagens, focos, muitas vezes longe do objetivo do Evangelho. Além do mais, da mensagem ser essa, chegou o reino de Deus, esse reino também era marcado por poder, sinais. Cure os enfermos, expulse os demônios. Então, esse é o poder do reino. Paulo aos Romanos já disse: não me envergonho do Evangelho. Por quê? Quem completa? Poder de Deus. Poder de Deus para quê? O poder de Deus para salvar. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. E que o Senhor diz: vocês vão, curem enfermos, expulsem os demônios. E proclamem ou preguem, dizendo: chegou o reino de Deus. Aleluia. Ou reino dos céus. Então este era o foco e esse era os sinais. Aos Coríntios, teve lá um versículo que Paulo disse: quando eu fui ter convosco, não foi em sabedoria ou sublimidade de palavras, mas em demonstração de espírito e de poder, porque isso faz parte, ou isso é o reino de Deus. Também em Romanos tem outro verso que Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente começa a ter uma visão do que é a nossa missão e do que devemos pregar, certo? Em Atos 8:8 está relatado quando Filipe desceu para Samaria e pregava o Evangelho e fazia grandes sinais. E nesse verso diz assim: e havia grande alegria naquela cidade, porque chegou o reino. Então a coisa vai mudando de figura. Em Marcos nós temos a palavra de Jesus, na verso 16, verso 15, que ele decide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. E no último versículo, verso 20, ele disse o seguinte: que tendo eles partido e pregado todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais.
Uma coisa que faz distinção hoje entre o falso e o verdadeiro são os sinais. Se bem que a Bíblia também adverte que o espírito do engano, do anticristo, do inimigo, fará milagres e sinais de mentira para enganar o povo. Semelhante à história de Moisés, quando lançou o seu cajado à frente do faraó, dentro do palácio lá, e se transformou numa serpente. Aí Faraó chamou os mágicos dele e eles também lançaram a vara e também virou serpente. Até aí alguém dizia a mesma coisa. Mas de repente a serpente que era da vara de Moisés começou a devorar as outras. E aí se provou quem é o verdadeiro e quem é o falso. Então hoje nós estamos vivendo um momento semelhante ao que Malaquias disse, nos últimos versículos da profecia, dizendo que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Estamos vivendo um momento de aparecer essas coisas. Então, ali no Evangelho também de Lucas, Evangelho, a gente usa essa palavra Evangelho é boas novas, é aquilo que começou lá em Lucas 2, quando estavam, lá no verso 10, os pastores no campo, né? E diz que apareceu o anjo do Senhor e disse: eis que eu vos trago novas, Evangelho, boas novas, Evangelho. Isso que significa Evangelho, boas novas. E que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Né? Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E assim eles foram e acharam o menino. Então era já a presença do reino. E assim a igreja nasceu, marcada pelo poder, dos sinais, no dia de Pentecostes e diante, e com a pregação do Evangelho, das boas novas. E curioso é que eram poucos, e é tão curioso isso. Você vê na Bíblia que tinha multidões seguindo a Jesus, não é assim? Multidões. Ora, aquela vez que ele multiplicou, uma das vezes que ele multiplicou pães e peixes, tinha 5.000, e era contado, né, só homens, não contava mulheres e crianças, coisa da cultura da época. Mas no dia de Pentecostes que ficou 120, cadê o resto da multidão? Então a gente vive mais ou menos isso hoje. A gente tem multidões, mas se botar na peneira, já até a parábola, Mateus 25, das 10 virgens, eles estavam juntos, até o último dia, né? Bom, mas assim nasceu a igreja. Em 1 Timóteo 3,15, Paulo diz: a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Essa é a verdadeira igreja. Não é todo mundo que faz barulho que realmente é a igreja do Senhor, a que vai subir, certo? Porque tem a que vai subir, tem a que vai ficar, isso nós sabemos, está na Bíblia. Então não é porque está junto, não é porque está com a Bíblia embaixo do braço que faz parte da igreja que vai ser arrebatada. Nós não podemos ser ingênuos a ponto de ignorar o que a Bíblia diz, senão Jesus não tinha falado a parábola das 10 virgens, né? Não tinha falado a parábola do trigo e do joio. Ficaram juntos, trigo e joio, até o dia da colheita. Andaram juntos as 10 virgens até o dia do casamento. Quando o noivo chegou, a verdadeira foi, a falsa ficou. E hoje nós temos as duas coisas, e às vezes dentro da mesma congregação. Então veja bem, mas Paulo diz que a igreja, a verdadeira, a igreja do Senhor, ele disse igreja do Deus vivo, não é mais dos ídolos, né, que eram mortos, como ele fala. E ele falou isso, coluna e firmeza da verdade. Aqui está muito claro as colunas, né? Todo mundo que entende construção moderna hoje sabe que é a importância de uma coluna, né? A importância de um alicerce, de uma base, é a sustentação de tudo. Sem isso cai, né? Todas as coisas. Então, coluna da verdade. Agora, então, é exigido dos obreiros desta seara o que está lá em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e certamente você já ouviu muitas pregações. Quando vai ser consagrado diácono, presbítero, evangelista, pastor, se fala essas palavras. Se fala muito. Mas ali tem a encerra dizendo assim: que maneje bem a palavra da verdade. É a coisa muito rica, porque tem tanta polêmica, e todo o pessoal que sai com invenções, com heresias e contenda e divisão, ele arruma alguma coisa na Bíblia para se justificar. Os crentes e os não crentes, eles acham tudo quanto é motivo da Bíblia, tudo que sempre acham alguma coisa da Bíblia para justificar o
que faz, o que deixa de fazer, enfim. E aí é tão difícil filtrar as coisas, saber o que é certo e o que é errado. Nessa questão, Jesus até disse assim: pelo fruto você conhece a árvore. É coisa que para ninguém olha hoje é para isso. Mas Jesus disse isso: pelo fruto você conhece. Então, quando ele diz que maneje bem a palavra da verdade, aí está o grande desafio. Como eu disse de início, obreiro, cuidado com o que você prega. Estamos vivendo um momento muito complicado, certo? E eu quero falar algumas coisas nesse sentido. Então, o desafio é esse, né? Cuidado com o que se prega. Manejar bem a palavra da verdade é você saber interpretar a palavra de Deus e aplicar no contexto em que você vive, em que nós vivemos. Por isso se exige do obreiro que ele conheça a palavra e que ele esteja informado do que está acontecendo à sua volta. Nós temos muita gente que é isolada dentro da igreja e não presta atenção no que está acontecendo em volta. As gerações passadas fizeram a missão deles e às vezes tem um que critica. Você não viveu lá no passado para saber os desafios. A gente aprende com os acertos, os erros dos outros, isso é sabedoria. Mas na época de cada geração passada, cada um fez o que podia, o que devia ser feito. O desafio nosso é para hoje. No contexto que a gente está vivendo, como eu entendo a palavra e como eu aplico. Esse é o desafio de ser obreiro, de ser pregador, de ser líder hoje. Como entender e como aplicar a palavra. Claro que aí tem um negócio de fundamental importância, uma regra, eu diria assim, uma lei. Primeira coisa, você tem que ouvir o Espírito Santo. Você não pode ler a Bíblia sem primeiro se render ao Espírito Santo. Não pode ir para o púlpito pregar sem primeiro se render ao Espírito Santo. Buscais esse Senhor, me revela, me ensina, me instrui, me dá interpretação e vai trabalhar, botar a cabeça a funcionar, e ler, estudar, se informar. Tudo aquilo que se ensina nos cursos de teologia, regras de interpretação, informação, enfim, contextos, para você saber o que prega. Porque o desafio hoje é muito grande. Eu sou nascido e criado na igreja, minha esposa também. E nós iniciamos no ministério, final do ano de 79 para 80, a gente iniciou como obreiro, auxiliar, diácono, presbítero, seguindo essa coisa tradicional da Assembleia de Deus, sempre ocupado em toda a obra de Deus. Eu acho que eu só não fui porteiro da igreja, mas o resto, cargo, funções, igreja, convenção e tudo. O que quer dizer com isso? Longe de vaidade pessoal, não é isso. Falando de testemunho, falando de experiência. Então hoje a gente já é um pouco mais maduro, a vida vai ensinando, e às vezes as pessoas vão ficando velhas, vão ficando contador de história. Não é história, é testemunho. Então a gente já viveu e viveu muita coisa. Daquele tempo que quando alguém pecava na igreja, o pastor chegava no púlpito e dizia: irmão, irmã, fulano pecou, e relatava qual é o pecado. Portanto, vai ficar disciplinado por tanto tempo ou vai ser excluído da igreja. A igreja concorda, toda a igreja vai estar amando, dizer amém. Quando a pessoa reconciliava, se reconciliava, porque alguns não voltavam mais, mas se reconciliava, o pastor chamava na frente: oi, vamos reconciliar, irmão fulano, o irmão, ou irmã, seja lá quem for, chamava ele na frente. Agora o irmão vai pedir perdão para a igreja. Eu sou desse tempo, e a gente sobreviveu, né? Aí o irmão tinha, o irmão, sei lá quem for, tinha que chegar aqui: igreja, eu quero pedir perdão, porque eu pequei, porque eu não sei o que, papá. Aí o pastor: a igreja quer perdoar? Faz isso hoje, no outro dia você está na justiça respondendo danos morais. Então as coisas mudam. Além dos acontecimentos do dia a dia constante, que o mundo está em convulsão mesmo, o mundo todo. Até isso é uma expressão engraçada que a gente tem quando a gente diz o mundo, a gente parece se excluir do mundo, né? Que é a nossa mentalidade de crente. Mundo é os pecadores lá, e nós estamos isolados do mundo. Não é verdade. Nós somos o mundo, nós estamos no mundo. Não no pecado do mundo, mas estamos no mundo. Você
mora no mesmo bairro que o ímpio mora, você trabalha na mesma empresa que o ímpio trabalha, você vai na mesma escola que o ímpio vai. Nós estamos no mesmo mundo. Quando dá uma tempestade, bate na casa do ímpio do seu lado e bate na sua também. Mas a gente acha que não, o mundo lá está aqui. E a gente vai criando as expressões engraçadas, né? O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Mas outras coisas parecidas, como se nós estivéssemos isolados de tudo. E outras coisas semelhantes. Graças a Deus que estamos em Cristo, sim, né? No Espírito, mas fisicamente estamos no mesmo mundo, respirando o mesmo ar. Então as coisas se abatem da mesma forma em todos. E Deus diz: vem a chuva sobre ímpios e bons, vem o sol também, e vem as tempestades também sobre todos. E às vezes a gente acha que não. Então esses desafios, Jesus sempre usou circunstâncias, acontecimentos para ilustrar, e pode ver que as mensagens mais marcantes de Jesus, ele usou alguma situação. Por isso é importante estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Vou entrar nos detalhes. Você está atento ao que está acontecendo para interpretar a palavra e saber das grandes mensagens que tragam impacto. Por exemplo, Jesus está registrado ali em Marcos, capítulo 11, que Jesus estava passando no caminho e viu um pé de figueira, folhada, bonita, e foi lá para tirar frutos. Mas acontece que não era tempo de fruto. Para aí, será que Jesus não sabia que não era tempo de fruto? Para ele ir lá procurar? Marcos diz isso, não era tempo de fruto. Quem sabe os discípulos até riram, o mestre não sabe que nesse tempo não tem filho. É como você ali procurar uma laranja, um pé de laranja, um tempo fora de ter, né? Alguém vai dizer, não sabe que não é tempo de laranja? Mas Jesus queria dar uma lição, então ele usa alguma coisa para ilustrar, usa algum acontecimento. Vai lá, não tem figo, ele diz: nunca mais haja fruto em ti, nunca mais coma fruto, tá? E foram embora. No outro dia eles passam de volta, no mesmo caminho a figueira está seca. Aí os discípulos: mestre, a figueira secou, o que é isso? De ontem, de uma noite secou, que coisa estranha. Aí Jesus dá o quê? Uma lição de fé. Se você tiver fé, você vai fazer coisas semelhantes, até maior. Então Jesus ilustra com um acontecimento. Por isso é importante a gente estar informado dos acontecimentos à nossa volta, para saber entender a palavra e pregar a palavra, e entender os avisos que a Bíblia nos dá como sinais do fim, e saber pregar sobre isso. Na virada do século 2000, deu um auê muito grande, muita profecia falsa, muita gente, né? Até hoje não é tão curioso isso, porque nós pentecostais amamos a coisa emotiva. A igreja precisa disso. Só que a gente acha, a maioria dos nossos crentes, membros da igreja, a maioria só acha que Deus falou quando o profeta sapateia, porque assim te diz o Senhor, não sei o que, papai. Eu venho com uma palavra como essa aqui, muitos crentes da igreja, hoje é o caso de Lito, mas se fosse membro da igreja, não ia sair dizendo: coisa mais sem graça. Até a gente tem outra expressão que diz assim, aí está naquele rebuliço pentecostal, a gente diz assim: Deus está na casa, o Pai está na casa. Eu te vi, você não disse? Espera aí, isso aqui é a casa de Deus? A casa está aqui. Então quando você está lá na rua, o Pai não está na casa? Quando você está no trabalho, tentado pelo Satanás, ou lá na escola, o Pai não está na casa? Então são expressões que a gente vai pegando, e a gente acha que Deus está falando só quando há aquele mover, aquela emoção. Se não houver aquilo, Deus não falou. Ali no virado do ano 2015 para 2016, eu estava numa vigília, não vou dizer qual é das igrejas aí, das nossas, e aquela palavra de vigília sempre, e feliz ano novo, e ano de bênção, ano disso, ano daquilo, tá? E claro, todos nós desejamos bem, ninguém vai virar o ano desejando mal, né? Em nenhum momento, claro, sempre desejamos bem. Mas na hora que ele me deu para dar uma palavra, né? Deu uma palavra, feliz ano novo, Deus abençoe, irmão, abençoe a igreja, vai seguir, irmão, está vindo um tempo difícil. Um tempo de oração, um tempo de clamor. E sentado. Levou um presbítero depois do mito, não estou entendendo mais nada. Isso que é ano de bênção, de vitória, agora outro que é ano de luta, não sei do que, papai, não estou entendendo mais nada. Deu aquela confusão em 2016, caçaram a presidente, virou aquela confusão toda, e esses problemas que até hoje está uma guerra sem fim no Brasil. Um tempo depois, também, acho que ele não foi a vigília, acho que foi no primeiro culto do ano que eu preguei, se não me engano. E disse: irmãos, está vindo um momento que as circunstâncias vão nos forçar
a estreitar nossos relacionamentos, nossa comunhão e de auxiliar e ajudar um ao outro. As circunstâncias vão nos obrigar a isso. Alguns também não entenderam. Não, ano de dupla honra, ano de conquista, ano de multiplicação. Não estou dizendo que não tem menos. As circunstâncias são difíceis. Essa pandemia toda, dificuldade toda. Então, às vezes a gente acha que profecia, o que Deus está falando, só quando o profeta sapateia, aponta o dedo e assim diz o Senhor. E quando abrimos a Bíblia, e quando estamos estudando, e quando estamos pregando, por acaso o Pai não está na casa, por acaso ele não está falando? Porque no Novo Testamento, quando falamos em profeta, é pregador. Você está pregando, proclamando a palavra, está sendo um profeta de Deus. Não é só quando tem uma revelação. Revelação tem, dom de Deus, Deus dá revelações. Sabemos disso. Então são essas coisas que a gente precisa ir também se ajeitando, amém? Então vem os desafios difíceis. A mensagem do reino de Deus, ela sempre vai gerar conflito. Se você não está preparado para conflitos, esteja, porque a coisa vai estreitar. E o reino de Deus tem que parar com esse negócio que tem vindo hoje em dias aí, que entrou muita confusão, engano, heresia nas igrejas, falso evangelho, falsas pregações. Essa coisa de só festa, todos nós sabemos que não é só festa, só bênção, só isso, aquilo, não, é tempo de guerra. Quando o Senhor deu aquela missão que eu falei antes da introdução aqui, no início, dos discípulos, vai e prega que chegou o reino, e aí nós vamos ver o que Jesus fez. Parece que Jesus adorava os conflitos, coisa que nós queremos evitar. E hoje nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande com o mundo da igreja. A igreja no mundo, o mundo na igreja, essas coisas. Então o reino de Deus, ela sempre vai gerar conflito. Por quê? Porque não fica dois reinos no mesmo lugar. Sim ou não? Sim. Tem como. Você chegou no outro, tem que sair. Ou está num reino, ou está no outro. E nenhum cede sem guerra. E aí que nós precisamos entender que a vida é uma guerra. É uma guerra. E parece que Jesus adorava esse negócio, porque hoje a gente quer evitar, hoje a gente quer viver de bem com todo mundo. Não posso criar conflito com outra igreja, não posso criar conflito com o prefeito da cidade, não posso me incompatibilizar com o vereador, com o doutor, com isso, com aquilo. Para aí. Ainda mais com as leis e as coisas de hoje. Vamos chegar lá. Olha bem, então a mensagem do reino sempre vai criar conflito. Não se pode implantar um reino sem destruir o outro. Isso é lógico. Olha bem, Marcos capítulo 10, verso 34. Não sei se você já pregou como obreiro ou já ouviu alguém pregar. Jesus dizendo assim: não cuideis que eu vim trazer paz na terra. Então o próprio Jesus está dizendo: não cuideis que eu vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso é guerra. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Estamos vivendo isso hoje ou não? Porque você tem se estimulado uma guerra hoje, dentro das próprias famílias, uma guerra de classes, trabalhadores contra empresários, brancos contra negros, negro contra branco, pobre contra os ricos, de religião, uma igreja contra outra, você agora não pode pregar isso, não pode pregar aquilo, e por aí vai. Então o próprio Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, de agora em diante vai haver uma divisão. Mas é exatamente essa mensagem que quer que a gente não pregue mais, porque está sendo agressivo, porque está ofendendo, porque é preconceito, porque é discriminação, porque está ferindo as pessoas, não pode mais, dodóizinho. Você imagina aquele tempo, meu tempo de menino, eu quase estou dizendo: se arrependa, senão você vai arder no fogo do inferno. Raça de víbora. Raça de víbora. Imagina essa pregação hoje. Então Jesus disse assim: não vim trazer paz, vim trazer espada, divisão. Complicado, né? Aí Jesus era judeu, nasceu no meio do judeu, conforme a lei, tudo, né? A Bíblia ensina, tudo que estava profetizado ele nasceu. Aí quando ele começa a pregar, o que ele faz? Ele passa num tanque chamado Betesda, onde tinha uns doentes lá, aquela história. Ele vai para um paralítico, cura o paralítico e diz assim: agora pega a tua cama na verdade é uma esteira, né? Ficar deitada, enrola esse negócio aí, põe debaixo do braço e vai embora. Só que deitaria assim, era dia de sábado. Por que Jesus tinha que provocar os judeus, os fariseus?
Ele não tinha segunda, terça, quarta, quinta e sexta para ir lá curar, ele tinha que ir logo no sábado e dizer para o homem: pega a tua esteira e vai embora. Os fariseus olharam: hoje é sábado, tu não pode carregar. Não era porque estava 40 anos doente lá. Por que Jesus confronta isso? Por que nós temos medo de confrontar? Aí, em Lucas 6,6, diz assim: aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha uma mão seca, mirrada, incluída. Sábado, na sinagoga, o dia que eles se reuniam para ler a lei. Aí Jesus cura o homem da mão ali no sábado. Os fariseus ficam irados com ele, né? E aí vai indo. Depois ele entra também na casa de um líder dos fariseus, Lucas 14, versículo 2. Aconteceu num sábado, que entrando ele na casa de um dos principais dos fariseus. Tinha um homem também que tinha um negócio hidrópico, que é retenção de líquidos, está inchado, está com problema sério lá. E era sábado, ele estava na casa de um líder dos fariseus, que eram os mais fanáticos da lei. E Jesus cura o homem no sábado. Por que ele tem que provocar isso? É o que ele disse: eu não vim trazer paz, vim trazer uma espada. Agora vamos separar, a palavra do Malaquias, aquele que serve e o que não serve, o fiel e o infiel. Então a mensagem do reino de Deus sempre vai provocar guerra, divisão e separação de grupos. E hoje está acontecendo isso a nível mundial. Só é chamada palavra de ordem, né? E já se iniciou há algum tempo. Nós vamos indo aqui, vamos indo no nosso detalhe. A igreja primitiva, ela tinha tudo em comum. Deixa eu dizer uma coisa, estou conseguindo me explicar tanta coisa aqui. Uma palavra de ordem, como eu disse hoje, já começou há algum tempo atrás: globalização. Você ouve isso em jornal, televisão e tudo, quanta coisa, globalização. O que é hoje? O mundo globalizado. É tudo interligado. Há uns anos atrás acontecia alguma coisa aqui no Brasil, não tinha nada a ver lá do outro lado do mundo. Acontecia lá na Europa, lá na Ásia, sei lá onde foi, qualquer outro ponto do mundo, não tinha nada a ver. Custava chegar as notícias, aquela coisa não afetava em nada. Hoje não. Hoje é chamado globalização. O que acontece num país reflete no outro, complica lá, complica aqui, para lá, é o mundo. E aí está a ideia toda que eles querem pôr um governo só, e lá vem o anticristo. Essa coisa toda, porque o mundo hoje é globalizado. Essa palavra já tem alguns anos. O que estamos vivendo hoje, outra palavra que está toda hora aí no nosso meio hoje, é polarização. Na política e tudo, e dois grupos, polarizou, para cá, outro para lá, direita e esquerda. Então essas duas coisas foram tomando conta. Aí um dia eu estava fazendo uma live, nesse meio dessa pandemia, eu estava falando sobre a palavra de Jesus, que disse, falando dos sinais, de Mateus 24, outras coisas, né? E ele disse: vigiai para que aquele dia não vos pegue de surpresa. E eu estava falando sobre essa questão. Aí, uma palavra escatológica, volta de Cristo, sinais. E aí entra uma pessoa e postou uma mensagem assim: pastor, com todo o respeito que tem para o senhor, sempre assim, com todo o respeito que tem, o senhor falando para que esse dia não nos pegue de surpresa, mas eu tenho acompanhado as suas postagens de ódio. Aí um outro irmão dos nossos mandou uma mensagem assim: a igreja tem que aprender mais com a igreja, com o Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva, que tinham tudo em comum, comunismo. Eu sei, a igreja fosse comunista, comunismo, tinha tudo em comum. A gente não fica batendo boca com essas pessoas, né? Mas a gente tem que pensar no que passa na mente de muitos crentes nossos. Acontece essa polarização. Olha, está lá em Atos 2,44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, de mistério, vamos dizer. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, nas orações, né? Em casa, e comiam junto com alegria, singeleza de coração. Capítulo 4, verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Maravilha, né? Aí o irmão diz: não, tinha que aprender, hoje tem que ser tudo em comum. O pastor Paulo comprou um carro novo, chegou ali: Paulo, me dá teu carro, é nosso. Mais ou menos assim. Então a pessoa não entende a Bíblia, não conhece e entende errado. E aí quer apoiar aquilo que é impossível. Depois você vai lá para 1 Coríntios, você vê Paulo coletando oferta entre os gentios para mandar para os irmãos em Jerusalém que estavam passando necessidade. E daí?
Então, entender um momento de emergência e entender uma coisa que é para sempre é diferente. Então, uma igreja debaixo de luta e de perseguição, que precisava de ajuda, então os irmãos compartilhavam e se ajudavam, que estavam debaixo de uma terrível perseguição. Depois se espalharam, a igreja cresceu, se espalharam por volta, para cá e para lá, aí pessoas não crentes, gentios, os não judeus, gentios se converterem, aquela coisa ali, vinham para Jerusalém, aprender, e estavam debaixo de perseguição e havia grande necessidade. Paulo tira a oferta e manda para os irmãos. Olha, é uma diferente igreja de país, um grupo pequeno. Então as pessoas não entendem esses conteúdos, distorcem a palavra e acham assim, não, nós temos que aprender, né? A Bíblia apoia comunismo, tinha tudo em comum, irmão. Quem não tem, dá para quem tem, e tudo bem, quando nós comer tudo, fica todo mundo com fome. O Barnabé tinha uma propriedade, ele vendeu e deu. Acabou. Será que ele tinha mais outra para vender? Se ninguém produzir, quem é que vai ter? Então, vê as interpretações erradas, como eu disse, cuidado com o que você prega. Tem que saber entender a palavra e aplicar no contexto que a gente está vivendo. Estamos num momento muito complicado, todo sentido, dentro da igreja e fora da igreja. Como eu disse no começo, a igreja ainda está no mundo, sujeita às mesmas coisas do mundo. Então também se criou outras coisas. Irmão, não pode falar essas coisas na igreja. Que coisa? Política. Uma coisa que nós não somos no mundo. Com a mesma responsabilidade. Com a mesma responsabilidade. Todos vocês foram votar ontem? No momento que você dá o voto, você está liberando autoridade para aquela pessoa governar sobre nós. É simples assim. E você vai para Romanos 13. Toda a autoridade é delegada por Deus. Deus desceu do céu para nomear alguém? Não, Deus usou você para nomear. Deus usou você para delegar a autoridade. Então a gente tem que saber quem que nós estamos delegando essas coisas. E precisamos entender o que a Bíblia diz, senão a gente faz bobagem mesmo, se nós não olhar para a Bíblia. Então hoje a gente tem medo de gerar conflitos. Então muitos preferem se isentar, ficar neutro. São poucas as lideranças cristãs que têm levantado e dado a cara a tapa e confrontado as coisas, né? E dentro das igrejas vão mantendo, muitos têm interesse apenas em número, então querem evitar conflitos, querem evitar seleção, porque a palavra e o reino de Deus, ela vem fazer uma divisão, como eu estou falando, vocês estão conseguindo entender o meu contexto de tudo que eu estou falando, muita coisa ao mesmo tempo, não sei se estão conseguindo entender. Como nós estamos numa palestra, numa conversa, você pode até perguntar, pastor, não estou entendendo nada. Eu tenho que explicar de novo. A visão global das coisas, certo? Que nós não podemos separar. Eu sou igreja, me tranco aqui, me fecho, eu quero saber o que está acontecendo lá fora. Como é que vai pregar o evangelho, como vai ensinar se você não entende o que está acontecendo lá fora? Quando a Bíblia diz, até a gente tem outra coisa, a Bíblia diz assim, o mundo jaz no maligno. Então eu estou isolado. Nós estamos no mesmo mundo, gente, que está debaixo da ação do inimigo. Espiritualmente, quando nos convertemos, somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do amor do Filho de Deus, da luz. Espiritualmente saímos, rompemos com o pecado, mas fisicamente nós estamos no mesmo lugar, até o arrebatamento da igreja, aí sim. Mas até lá, estamos no mesmo campo de guerra. E é triste quando essa guerra vem para dentro da igreja, essa polarização que está lá fora vem para dentro da igreja, infelizmente está. Ainda hoje, o grupo, não sei se o pastor Paulinho viu, no próprio grupo da convenção, deu umas trocas de farpa lá com o pessoal por causa da política. Não é que não tem político de estimação, não é isso? Nós temos que olhar a Bíblia e princípios. E isso é que faz a diferença. Então, não podemos olhar para isso. Nós temos pessoas que só estão pensando em números e não em qualidade, não em conversão. E aí muitas vezes quer agradar, como dizia antigamente, a gregos e troianos, e aí fica todo esse negócio. Mas quer agradar a todos, né? Os inimigos irreconciliáveis, mas para manter número quer agradar, e é impossível. O Evangelho sempre vai fazer divisão, sempre vai fazer distinção. Foi o que Jesus disse, eu vim trazer essas coisas. Então nós estamos num momento de valores invertidos, e esse é o grande problema de comunicação, de pregação, de tal conflito das ideias. São os valores invertidos, principalmente na juventude, que está sendo formada assim e não vivenciou coisas passadas, é lógico. Para a gente que é mais antigo, a gente sente o choque muito grande, esse conflito de gerações, isso sempre existiu, mas de uma maneira tão forte quanto agora não.
tão forte esse conflito de gerações. Então essa inversão de valores ela é muito grande, e hoje a gente corre aquele risco do que falar hoje nos púlpitos, nas igrejas, nas pregações e coisas. Já tem gente processada na justiça, pastores sendo intimados, levados por causa de pregações. Gente que processou a igreja para pedir dinheiro de volta, gente que tem processado a igreja para pedir oferta de volta, dízimo de volta, porque promessas que não cumpriram e outras coisas. E a gente acha que isso não acontece no nosso meio. Então, muitos pastores, vários casos já de pastores sendo intimados na justiça por causa de coisas que falaram no púlpito. Por que o diabo quer amordaçar a igreja? E quando a gente fala assim, o diabo, a gente pensa naquele chifrudo, cuspindo fogo, um tridente na mão e coisa. Não, o diabo está agindo através dessas pessoas que estão nas posições de governo no país, bonito, engravatado e tudo mais, e a gente tem imagem de diabo, aquele capetão, né, que espinta, que lá não existe. O diabo às vezes aparece como um anjo, disfarçado, com palavras bonitas. O que tem de palavras bonitas nos púlpitos hoje é que não é Bíblia. Há poucos dias, na igreja aí, foi lido um texto de Chico Xavier. A gente ri, mas a gente não sabe se ri ou se chora. Então tem muitas frases bonitas que cito nos púlpitos hoje, que é pura coisa de psicologia, de filosofia, de outra coisa, e nada de Bíblia. Mas o povo acha bonito e aplaude e até sai dizendo, além de outras distorções. Quantas vezes nós falamos aquela palavra assim, não temas, tem 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia. Quantas vezes você já ouviu isso? Só eu que vi? Só eu que falei? Pois é. Aí um dia eu fiquei intrigado, peraí, onde é que está esse negócio? Eu vou ver. Comecei a procurar, comecei a pesquisar, comecei a ouvir a opinião de outros. Sabe o que tem no máximo? Umas 92 vezes, conforme a tradução da Bíblia. Mas não é errado. Se a Bíblia não diz, para que eu preciso ajudar a Bíblia? Por acaso Deus precisa de ajuda? Eu tenho que incrementar a coisa para tornar mais agradável? Então por aí vai indo as coisas. Depois, quando nós falamos o que Deus não falou, e aí Deus não tem responsabilidade, o negócio não acontece, gera maior impiedade naquele que ouviu a suposta palavra, a suposta profecia, e que nada aconteceu, e eu não acredita mais. Já era aí que ficou mais ímpio ainda. Responsável de quem? De quem prega o que a Bíblia não diz. As inversões de valores são muito grandes. Quer ver uma coisa? A palavra amor, que é grande problema hoje. Porque na visão do mundo hoje, essa geração atual aí, principalmente da juventude hoje, amor significa o seguinte: aprovar tudo, aceitar tudo. É ou não é? O chamado hedonismo, que vem lá do grego, hedonismo significa tudo pelo prazer. Então isso é amor. Se isso te faz feliz, vai em frente. Outras coisas tantas que nós já não podemos mais pregar abertamente no público. Se alguém gravar ou pegar uma testemunha, vai lá e te denuncia seu homofóbico. Aí pegaram a Bíblia, diz que a Bíblia é cheia de preconceitos, é homofóbica, preconceituosa, é retrógrada, é ultrapassada, não sei o que, é fazer uma nova versão da Bíblia tirando todas essas palavras. Porque não pode falar de política, por quê? Mas a Bíblia está cheia de guerra, de reinos, de reinos e de reinos e reinos e reinos que brilharam desde o princípio, e quando Jesus veio, os próprios discípulos esperavam que Jesus ia libertar naquela época eles do governo romano. Tudo é política. Como é que nós vamos olhar para as forças que estão agindo na Terra? Aí botaram na cabeça dessa turma hoje que amor, o negócio é amor. Amor é você aprovar o bandido, o ladrão, o bala, todo tipo de moralidade é você aplaudir, amor, está feliz, amém. Pega em frente, seja feliz. Está te dando prazer, deixa ele ser feliz. Não pode falar contra, é preconceito. E aí vai na lei preconceito da prisão. Entendeu? Há uns tempos atrás, antes da virada do século, se falava muito em nova era. Quem que ouviu falar? Quem é que fala disso hoje? Mas nos habituamos com aquilo que a gente falava antes, foi vindo. Passou a energia positiva, isso. Dentro da mão, energia positiva. Até dentro da igreja tem isso. Tem algumas igrejas. Aí criaram leis. Que leis? Um pé de ave é Deus, você não pode cortar. Um animalzinho qualquer é Deus, você não pode bater, matar. Mata um animal, você vai para a prisão. Mata um ser humano, você é solto no mesmo dia. Teve um que falou, não lembro qual foi, um que disse assim, um desses pregadores, não me lembro qual foi, disse assim, olha, se um cão te morder, bate no dono, não no cão. Se bater no cão, você vai preso. Se você bater no dono, você mais vai responder lá no depoimento e vai para casa. De onde é que veio essa coisa? De lá. Então, natureza é Deus, o pé de árvore é Deus, um bichinho é Deus, tudo é Deus, não mata, não toca, Deus disse, tudo é Deus. E a gente é habituado hoje, ninguém mais fala disso.
Uma série de outras simbologias, um monte de outra coisa, não é o foco aqui agora, mas um monte de coisa. Quer dizer, a gente vai se habituando com a coisa. Então hoje botaram na cabeça que amor é você aplaudir, admirar e elogiar, tudo não importa. Ele está bem, está fazendo bem, está feliz, aplaude. Isso, amor. Amor. Sabe quando você vai para a Bíblia? João 3,16, quem é que sabe de cor? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Agora vocês sabem o versículo seguinte? Quem é que sabe? Esse é um dos negócios, dos problemas nossos. Tipo assim, pegamos lá o Salmo 91. Praga nenhuma chegará para a tenda, 10 mil para a direita, 10 sobre ele, 10 sobre atingido. Maravilha, a gente esquece aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pessoa não vai crer, não vai converter, mas ensinar para ele, abre a Bíblia e fica lá amarelando no Salmo 91, achando que vai dar resultado na vida dele. A gente pega a parte da promessa e esquece o resto. Então, se você olhar aí, verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, ele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no unigênito de Deus. O que é isso? Separação. Você crê, você é salvo. Você não crê. Mas nós estamos só no primeiro. As mensagens por metade. Por quê? Porque você não pode hoje mais pregar uma mensagem agressiva, que confronta, você tem que agradar, não é amor. Aí você vai mais para adiante. Provérbios 3,12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O Senhor repreende, mas você não pode mais repreender. É preconceito, é falta de amor. A pessoa pode. Tem outra ali, também outra igreja ali do outro lado. Vem para cá, a gente te ama, a gente te aceita como você é. Cadê a transformação? O evangelho que confronta, que regenera. Olha, vem um doutor, líder, principal do judeu, vai falar com Jesus. Jesus diz: Nicodemo, você precisa nascer de novo, senão você não entra no reino. Não, mas isso eu não posso pregar. Ouvi de um pastor que foi pregar numa igreja dos Estados Unidos, estava ouvindo uma mensagem dele. Mas esse pastor foi pregar e disse que o pastor lá disse: eu quero ver o teu esboço, o que você vai pregar. Daí o pastor ficou meio constrangido. Não, pastor. Aí ele olhou no tapa do irmão, o esboço. Irmão, isso aqui eu gostaria que o irmão não falasse aqui na minha igreja. Mas por quê? Porque isso aqui vai confrontar aqui uma família, 2 famílias aqui, e são meus maiores dizimistas da igreja, eu não quero perder. Então não toca nisso aqui. Não podemos mais ser ingênuo, ficar assim, tudo na festa, tudo maravilha, e não olhar para a guerra que a gente está vivendo, que está vindo para dentro das igrejas. Então esse conceito de amor está tão mudado e tão invertido, que as pessoas se ofendem, porque isso não é amor, porque é falta de amor. E aqui já o provérbio já dizia: Pai, o Senhor repreende. Outra versão diz: corrige. Mas é Antigo Testamento. Não, olha aqui, Hebreus 12, versos 6 e 8. Hebreus 12, 6 e 8. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Oi, irmão? Isso é Bíblia. Quem é que prega isso aqui? Se eu pregar hoje, eu corro com as pessoas da igreja. Aí criaram aquela lei que não se pode mais dar uma correção no filho. Claro, ninguém é a favor do espancamento, ninguém é a favor de violência doméstica, não é nada disso. Claro que isso aí todo mundo se conta. Qualquer pessoa em sã consciência não concorda com espancamento, com violência dentro de casa, coisa, não só dentro de casa, em qualquer lugar. Nenhum tipo de violência, ninguém concorda. Só que daí eles exageram para o outro lado, porque não é o espancamento, mas deixando a questão, essa polêmica aí, a correção. Nós sobrevivemos, né, Paulinho, ao tempo que o pastor levantava, como falamos antes, e a exortação era baixar a lei, era xingão, não era outra coisa. Às vezes é uma falta de educação, era uma questão de educação. Então não é questão de xingar, o que alguns diziam, bate para valer, e não sei o quê, e a gente ficava feliz. E a gente dizia, aleluia, gostava de apanhar. Não é xingando, não é.
Então a gente entende errado exortação. Exortação é instruir em amor, instrução. Certo? Então esse amor de Deus, como nós vemos aqui, ele corrige quando está errado. Então você não corrigir não é amor, é tratar como bastardo. Mas para o mundo aí fora não entende isso, não, isso é falta de amor. Dizer que a pessoa errou, não pode. Essa lei que acabou com a nossa educação, não pode mais reprovar o aluno na escola e não pode, porque para não frustrar, para não traumatizar. Você passou de qualquer jeito. Aprendeu ou não aprendeu, tem que passar, não pode deixar repetir de ano. Tem muitos pais que nem sabem disso, mas isso vai acontecer na escola. Teve um pai que procurou ajuda e disse: olha, eu tenho um menino com deficiência de aprendizado, e ele já está lá para 6º ano, já encerrando, ele não sabe nem ler e estão aprovando ele. Ele não consegue ler ainda direito, não consegue fazer, porque ele tem esse déficit de aprendizagem. E o que eu vou fazer? Porque eles estão aprovando, estão passando de ano e não aprendeu. Por quê? Porque a doutrina é essa, não pode te traumatizar a criança, tem que aprovar de qualquer jeito. Amor que não confronta, que não corrige, não é amor. Então são essas distorções, e a Bíblia está dizendo claramente que o Senhor corrige. Outro erro gravíssimo, liberdade. Olha, você diz a democracia e tudo que é liberdade, é o nosso maior bem. Você poder andar aqui, sair, abrir igreja, pregar, liberdade religiosa, maravilha. Agora a gente às vezes, nós pentecostais, entendemos que achando que o direito é só nosso. E aí você acha que a gente está brincando. Muitos crentes na igreja estão desligados, acham que é isso, é político, não é político, não. É guerra com os infernos. E o que eu falei antes da chamada globalização, o seguinte, não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. A globalização. Por quê? Porque o mundo está se polarizando. Os que serão aliados do anticristo que está chegando aí, e os que serão aliados do outro lado e que vão resistir. Mas quando o Cristo estiver aí, eu não vou estar mais aqui. Mas até Levi nós vamos estar na guerra dessa preparação para o momento. Aí já começou. Estamos vivendo todos os sinais que Jesus disse, o princípio das dores. Aí nós temos muitos conflitos doutrinários dentro da igreja. Por exemplo, você sabe o credo da nossa igreja? A gente nem sabe que nós temos um credo. Ainda bem que agora a convenção começou a divulgar no jornal. Quem é que sabe? Não, isso é coisa de católico. Quem conhece aquela expressão crente Deus Pai? O que é o crente Deus Pai? Tem muito crente que até hoje diz crente Deus Pai. Aquele é o credo da igreja católica que eles rezam na missa. Quem foi católico aí? Só que o pessoal abreviou esse negócio de creio em Deus Pai, mas na verdade é creio em Deus Pai. E aí vai indo, a gente entende mal as coisas. A igreja também tem um credo. O Evangelho diz que a Assembleia de Deus levou uns 30 anos para definir por causa desse preconceito com o católico. Preconceito, sei lá. Mas definiu, nós temos. E uma dessa, creio em Deus, o único Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, creio nos dons espirituais, no Espírito Santo, tudo isso faz parte do nosso eu creio, nosso credo, certo? Nosso eu creio. E daí está lá, eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, mas agora tem umas doutrinas, né, de calvinismo, as doutrinas da presbiteriana e outros movimentos modernos aí, que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação da terra, mas nossa linha diz o seguinte: nós cremos no arrebatamento antes da grande tribulação, por várias bases bíblicas, não é só porque eu creio aqui, porque a Bíblia me ensina, entendemos assim. Mas eles também usam a Bíblia, e aí está a guerra. Só que isso está vindo, essas muitas doutrinas diferentes, isso ainda não tem lá grande. Portanto, é você estar salvo, tá certo? Se vai antes da tribulação, vai depois, o importante é estar salvo. Mas eu creio que nós vamos ser arrebatados antes, eu creio nessa era. Mas esses conflitos que vai vindo. Então, quando fala de questão de liberdade, o pessoal também entende liberdade. Vocês querem me ouvir mais? Eu já estou cansado. Eu disse que a gente vinha para conversar. Quem sabe se o pastor deixar, eu venho um dia para pregar, é diferente. A pregação, vocês estão tudo é culto pregando e ouvir pregação, né? Eu vim hoje para nós conversar, sabe, sobre umas verdades complicadas, tá bom? Liberdade. Outra coisa errada, distorcida de uma maneira terrível hoje. Mesma coisa que eu falei de amor, liberdade também. Significa assim na cabeça dessa geração de agora, que liberdade é você
pintar e bordar e ninguém pode ver, o mundo está virado. Começa até pelo trânsito. Pegou um trânsito meio trancado um pouquinho, o pessoal vem na buzina, vem te cortando a frente, como diz, eu tenho mais direito que você. Sabe que está todo mundo com pressa, todo mundo quer chegar em algum lugar? Tem que forçar os outros a ficar para trás e vai. Quer dizer, a minha liberdade. Tudo é liberdade. Liberdade? Não, eu faço o que eu quero, ninguém pode me dizer nada, tá? Está tirando a minha liberdade. Sou livre. Isso deveria fazer da igreja. Se o pai tentar dar uma correção no filho, eu chamo o conselho tutelar. Minha liberdade. E aí, só que liberdade implica também em responsabilidade. Jesus disse, João 8,36, pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus diz isso para os judeus, fariseus, que diziam assim, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. O Senhor disse, pai de vocês é o diabo, vocês querem fazer a vontade dele. Mas se o Filho de Deus vos libertar verdadeiramente, vocês são livres, serão livres. Mas eles não aceitaram, aquela geração não aceitou. Aí, Gálatas 5,13, Paulo disse assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aí vem assim, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Aleluia. Eclesiastes 11,9 diz assim, alegra-te jovem da tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração, amém? Isso é liberdade, né? Anda pela vista dos teus olhos, que maravilha. E aí esquece o final. Sabe, porém, que por todas essas coisas o Senhor te trará a juízo. O que é isso? Você tem liberdade, mas isso também implica em responsabilidade. Você vai responder pelos seus atos, sim. Mas eu não posso, eu estou ferindo a juventude, estou magoando, estou cerceando o direito à liberdade dele. Deixa ele ser feliz. O hedonismo que eu falei antes. Não pode. Vai correr da igreja, ela vai lá para outra igreja. O evangelho vem fazer separação. Está entendendo o que eu estou falando desde o começo? Então são as coisas que as pessoas entendem errado demais. Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que semear. Sou livre, mas vai colher as consequências. Então faça o que é bom, deixa o que é mal. E o que é bom e mal a Bíblia nos ensina. O que é bom e o que é mal. Mas não, essas doutrinas são pesadas. Rejeitar pecado, deixar imoralidade, deixar essas coisas que eles pregam hoje como amor e como liberdade. Não. E se nós pregávamos para a justiça, e aí, vamos nos calar ou vamos pregar? Agora é o grande desafio. Porque o dia vai estar estreitando. E aí pensamos, nessa época agora de eleição, com a grande polêmica desses dias, infelizmente vão ter mais 3 semanas de guerra até ainda decidir, e a gente vê irmãos se degradando com irmãos, por uma coisa que é obrigação nossa sim votar, é obrigação nossa entender, interpretar, orar e entender o contexto das coisas, porque a igreja não está isolada disso, não tem como, nós estamos aí sujeitos a essas coisas. Aí vem aqueles, tipo Pilatos, lava as mãos e deixa os maus decidir. O que vai acontecer? Se as pessoas de bem, de visão, não se posicionarem, os maus tomam conta. Aí depois a gente chora. Eu tenho um blogzinho onde eu posto alguma coisa e tenho também um canal lá no YouTube onde eu posto alguns vídeos. Aí a gente posta essas coisas. Eu postei lá alguma coisa em vários janeiro sobre a igreja e a política. De onde vem essa rivalidade que entrou na cabeça que política é do diabo? Então vem desde lá dos impérios, no início das primeiras perseguições contra a igreja. Sem dúvida. Mas se botou na cabeça política do diabo. E aí o pessoal do capeta tomou conta mesmo. E a gente vive numa guerra debaixo da mão de gentes ímpias, mal intencionada, usada pelas trevas para cumprir os propósitos do anticristo, como eu disse que está vindo aí, é bíblico e vai vir. Agora o importante é saber que lá nós vamos ficar. Isso sim. Porque vai vir, isso não tem como impedir. É profecia, a Bíblia vai cumprir. Assim como Jesus vai vir buscar a igreja, ninguém vai impedir. O importante é saber de que grupo nós faremos parte. Mas isso não se prega, eu ofendo a igreja, ofendo os irmãos que são desse partido, daquele partido. Mas você tem partido aqui, partido lá? Primeiro, nosso partido é com Deus.
Aquilo que a Bíblia diz, amém. Aquilo que a Bíblia não diz, não interessa. Pode ser minha esposa. O que Jesus disse, vou trazer a divisão, a espada dentro da... Marido para cá, mãe para lá, mãe, filha, nora, sogra que se não tiver problema, né? Mas foi o que Jesus disse, vou trazer a minha espada, né? Não, mas não quero porque vai trazer problema, parei. Então, a coisa está tão complicada, mas a outra coisa é a justiça. Agora você pregou essa que eu falei antes, a postagem de ódio, eventualmente amor da igreja primitiva, tinha tudo em comum, comunismo. Aí você pegou essa palavra, hoje é fascismo. Pergunte para eles se eles sabem o que é fascismo. A maioria não sabe e vai dizendo isso. Fascismo surgiu na Itália após a Segunda Guerra Mundial e colocou assim, todo o direito do Estado, resumido assim, grosso modo, em poucas palavras, todo o direito é do Estado, o Estado é dono, tudo é para o Estado, então eram propriedades, trabalho, havia tudo para o Estado. Aí vem e chama esse homem que está aí de fascista, que está fazendo exatamente o contrário, tudo pelas pessoas e não pelo Estado, tirando do Estado, tirando tudo da mão do governo para dar para o povo, né? Daí dizendo ele é fascista. Por quê? Porque não concorda com o homossexualismo, com o aborto, com droga, que tudo isso é liberdade. Liberdade, posso abortar o que eu quiser, liberdade, posso fumar minha maconha, cheirar meu pozinho, não sei o que, liberdade, eu sou livre, faço do meu corpo o que eu quero. Você vai para a Bíblia diz assim, se você destruir o templo de Deus, ele te destruirá. Não pregamos isso na igreja, porque não é só droga, não é só essas coisas que destroem o corpo, tem muita coisa que destrói o corpo, né? E a Bíblia está dizendo, se você destruir o templo do Espírito, que é o teu corpo, ele te destruirá. Ah, mas não pode, deixa ele lá. Aí você vem com esse tipo de gente, que essa ideologia de gênero dentro das escolas, dentro de tudo, essa coisa essa imundícia toda, aí eu não consigo entender como é que tem crente aplaudindo e dizer a esse governo que eu vou votar, dar autoridade para ele governar sobre a minha vida. Estou ofendendo alguém aqui hoje? Estou preocupado. Não, mas tem uns lugares que não pode, não. No nosso ministério. Tomara que esteja. Pelo menos essa pessoa vai sair ciente, né, que está errado. Do que está fazendo. Aí a questão da justiça. Ódio. Para, mas exigir justiça é ódio? Não. Fazer justiça com as próprias mãos, aí pode ser, né? Ninguém prega isso. Nós não pregamos isso de maneira nenhuma. Mas exigir os meios legais que se faça justiça, isso não é errado. Não é errado, e está até na Bíblia, você vê. Deixa eu achar aqui onde eu botei. Verso 5 e 6. Pós o dilúvio, Deus falou com Noé: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal que eu requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão. De cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. O que Deus delegou para Noé? A autoridade de julgar e executar, fazer justiça. Hoje nós temos tribunais, juízes, leis que não se cumprem, que distorcem tudo. É muito claro ouvir isso de jurista, de advogado, jurista, que diz o seguinte: as leis no Brasil são feitas para dar dinheiro para advogado. Se você tem dinheiro, você nunca vai para a cadeia. Porque tem o embargo daqui, o embargo de lá, o argumento não sei do que, isso que nós vimos no Brasil. Tá? E você nunca vai para a cadeia. Agora, se você não tem dinheiro, por qualquer coisa, no outro dia você está preso. Não tem dinheiro para dar para advogado, para juiz, para ter tirado lá, você fica. Mas a justiça, embora toda essa corrupção que nós temos, a justiça deve ser feita, e como eu falei antes de Romanos 14, verso 7, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ah, claro, justiça contra o pecado, foi feito, Jesus cumpriu lá, e estamos justificados, começa por aí. Mas vai para a Bíblia ver quando Deus também puniu Israel, não ficar para multiplicar e não fazer justiça nas coisas. Então tem os meios legais. Aí você então não teria na Bíblia Mateus 5 e 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas hoje você exigir que as autoridades cumpram o que a lei diz e façam justiça, você está cheio de ódio contra o nosso santinho lá. Como eu disse, eu estava fazendo uma live falando de escatologia, da volta de Jesus, a pessoa entra e diz: eu tenho visto as suas postagens de ódio. Por quê? Olha no Face, só boto coisa contra um e a favor de outro, porque eu entendo assim. Bom, se você entende diferente, tudo bem, também é liberdade, mas a liberdade na visão deles é aceitar o que eles dizem. Se você discordar, você é um fascista, que nem sabe o que é fascista, né, que eu falei antes.
que é uma coisa de ditador, que é tudo pelo Estado, resumindo a grosso modo. E vai indo. Então, tanta distorção, tanta poluição na cabeça dessa gente hoje, que daí você vai pregar a palavra e você também não consegue entender. E ele diz: não, pastor, a pessoa está com a cabeça bloqueada, você tem que expulsar o demônio primeiro, senão não entende a palavra. Pior que é verdade. Já viu que a pessoa que ouve e não entende? Se você não expulsar o diabo da cabeça dele primeiro, ele não entende. E hoje nós vivemos isso. Você fala, está tudo aí. Não, mas não é verdade. E pior que a gente vê postagens na internet, temos entre nós irmãos bravos com a gente, porque a gente apoia outro lado. Porque a gente apoia o presidente. Ah, mas o presidente não é crente. Olha aí. Quanta gente precisa conhecer Bíblia? Quem diz que é só crente que cumpre o propósito de Deus? Se você olhar, acho que eu anotei por aqui, mas é Isaías 44. Alguém abre a Bíblia aí, por favor, e lê para nós encerrar. Isaías 44, último versículo, e 5 primeiros do capítulo seguinte. 44 e 28, é o último versículo. Isaías 44, 28 e 45, do verso 1 a 5. Alguém abre aí e lê para nós. quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada e ao templo funda-te. O 45 e 45, verso 1 a 5. assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para obter as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, e a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibais, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Quantas vezes você já leu essa palavra, ouviu falar como uma promessa para você? Quantas vezes? Pregações. Quem é que sabe quem era Ciro? Quem foi Ciro? Só o pastor Paulinho sabe? Imperador da Pérsia. Imperador da Pérsia. Na história, Ciro o Grande foi o imperador depois da Babilônia. Isaías proferiu essa palavra há 200 anos. Portanto, era um império ímpio, um imperador pagão. Aí você lê aqui Isaías chamando Ciro, meu pastor, meu servo a quem eu ungi. Peraí, está contradizendo a Bíblia? Não, está ali. Para cumprir o meu propósito. Aí depois o Senhor diz assim: por amor a Jacó, Israel, né? Meu eleito, ungido para fazer uma obra, o outro eleito para Deus. Então, um homem ímpio, pagão, idólatra, mas Deus chamou de meu servo para executar uma obra para ele. E diz ali, ó, ainda que tu não me conheça. Então, por acaso Deus não pode usar governos para cumprir o propósito? Ele pode ter usado a vida inteira, independente de temer a ele ou não. Bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser frustrado. João 42, 2. Nenhum plano pode ser frustrado. Ele vai cumprir o meu propósito. Você foi salvo, não foi? Acho que não, era idólatra, pagão. Vai cumprir um propósito de Deus. Qual foi o propósito? Libertar Israel depois do cativeiro de 70 anos e dar ordem para eles reconstruir Jerusalém e o templo, gente. Então, quando falta entendimento, né? Olha, Ciro acabou criando o maior império que o mundo já tinha visto, em extensão e tudo, até então. Diz assim, a coisa da história. Ciro acabou criando o maior império que o mundo já tinha visto até então. Ciro o Grande,
respeitava os costumes e religiões dos povos conquistados, com o seu império se tornando um modelo de administração, centralização governamental que levou a um período de prosperidade. Ele conquistava, dominava as outras nações e tudo mais, e dava liberdade religiosa. Vocês ficam, seus costumes, vocês continuam, mas ficavam pagando tributo para ele. Foi um tempo dos impérios mais próximos. Cumpriu o que o Senhor disse: você é meu servo, te ungi para o meu propósito, por amor a Jacó, meu povo. Como é que eu não vou entender que Deus pode levantar um homem no Brasil para defender e trazer bênção? Se é crente, se é salvo, não importa. Pode ser salvo. Nesses dias aí, político dentro da igreja. Estava do meu lado, no culto da igreja, lá em Parubé, cheguei para ele: posso orar por você? Pode. Abracei ele quando estavam ali e orei no ouvido dele, pela família dele, pela salvação dele, tudo, né? Amém, não sei o que, ele está lá dentro da igreja, ouviu a palavra, ouviu a pregação, recebeu a oração. Você vai se converter, não vai, não sei, mas a semente está lá. Então não podemos perder a oportunidade de entender essas coisas, que as pessoas cumprem propósitos de Deus, como a irmã leu ali. Cumprem propósitos, como vemos esse caso muito claro na Bíblia e outros. Então hoje nós precisamos ter discernimento espiritual. E como é que eu alcanço o discernimento espiritual? Duas fontes: estude a Bíblia, busque ajuda de quem possa te instruir e ajudar nas coisas mais difíceis da Bíblia. Procure entender, leia a Bíblia. E como eu falei de começo, se renda ao Espírito Santo. Quando eu preguei, acho que na convenção, numa reunião de obreiro, eu disse uma expressão assim, pela primeira vez que ele foi lá: irmão, deixa as suas paixões políticas de lado e te renda a palavra e o Espírito para te dar discernimento, porque a Bíblia nos dá o chamado dom de discernir espíritos, mas hoje não se fala nisso, nós só queremos profecia, revelação. Tem um profeta lá revelando, vou lá, tem revelação para ele. Cadê o discernimento de espírito? Então te renda a palavra e ao Espírito Santo. E essa é uma das orações que eu sempre faço: Senhor, me ajuda, me dá discernimento, para que eu não venha falar contra algo que é uma obra tua, mas também não venha aceitar aquilo que não provém de ti. Por quê? Porque a gente que trabalha na parte de ensino, é tão doído isso. O profeta de Deus é assim: se ele recebe aquela descarga do Espírito, aquela impulso assim, se ele não falar, parece que vai explodir. Assim, tem que, assim que diz o Senhor, e não sei o que, se ele não falar, parece que vai explodir, né? Porque ele vê. Para a gente que ensina um pouco mais diferente a coisa, mas você está em casamento, você está estudando, meu Deus, às vezes você ouve um pregador na igreja, dá vontade de levantar e dizer: não é isso que tu está falando, não é isso que a Bíblia diz. Fora dos enganos que muita gente famosa estão por aí pregando, e o pessoal aplaudindo e achando que é Bíblia, e não é. Então o Espírito Santo, como eu disse, Bíblia e Espírito, não se separam essas coisas, porque palavra é palavra de Deus, Espírito de Deus, que usa a espada, que está lá em Efésios, né? A palavra é a espada do Espírito. Então, para o Espírito te usar, seja cheio da palavra que ele vai usar essa espada. Tenha submissão e discernimento que o Espírito Santo dá. E você pode ler em João capítulo 14, pelo verso 15, 16 por ali, João também capítulo 16, mais adiante um pouquinho, você vai encontrar falando o que do Espírito Santo? Espírito Consolador. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Um Consolador, que não como Jesus que veio e voltou, mas um Consolador que vai ficar para sempre com vocês. Aí você vai ler e vai encontrar, vai dizer assim: Espírito da verdade. Da verdade, palavra. Ele vos ensinará toda a verdade. Então ele é o mestre por excelência, tá bom? Aí diz assim: ele vai te guiar em toda a verdade. E mais adiante diz assim: e ele te fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Jesus disse isso. Então ele é o Consolador, que nos ensina, que nos guia, que nos faz lembrar. Então confia no Espírito Santo todo dia, tá? E peça discernimento para esse tipo de Espírito, que o próprio João
já disse, o espírito anticristo está agindo na terra. Se ele está agindo, você precisa saber aonde, certo? Como hoje, como disse, polarizado, você tem que saber, ou ele está aqui ou ele está aqui. Aonde ele está? Porque nós estamos num conflito de reinos. E que conflito? E precisamos saber que espírito está de um lado e que espírito está do outro. Não é meramente coisa política e não é meramente briga de irmão. Pelo amor de Deus, nós, a igreja, temos que unir o corpo de Cristo. Aquilo que eu falei na virada do ano, 2 anos atrás, que está chegando um tempo que a circunstância nos forçar a nos unir, a dar as mãos e ir junto, e que isso vai também lançar fora o falso. Ah, mas eu não quero perder ninguém. Ninguém quer perder ninguém. Mas se a palavra não confrontar e não fazer divisão, então não é evangelho. Porque o evangelho é realmente fazer separação entre o que serve e o que não serve, entre o que vai subir e o que vai ficar. Então o Espírito é a fonte de ensino, discernimento e tudo que precisamos. A palavra é o nosso pão, nosso alicerce, que nos dá o norte e a direção. Que Deus te abençoe e te concede, cheio da graça com isso, amém?